love with each other. Se há algo que é familiar ao cinema, são as duplas de irmãos. Basta lembrar que o primeiro filme de sempre nasceu em 1895, assinado pelos Irmãos Lumière, que fixaram para a posteridade a saída dos operários de uma fábrica no final de mais um dia de trabalho. Desde então, não faltaram mais exemplos de duplas de irmãos associadas a grandes momentos da história da sétima arte. Podemos falar, por exemplo, nos irmãos Dardenne, ou seja, Jean-Pierre e Luc, que já venceram por 2 vezes a Palma de Ouro em Cannes, a primeira delas com Rosetta, em 1999. Ou em Lana e Lily Wachowski, as criadoras da saga Matrix, que brevemente terá um quarto filme. Try to realize the truth. What truth? There is no spoon. Mas foquemo-nos numa outra dupla. Nasceram no Minnesota, nos Estados Unidos, em finais da década de 50. Joel, o mais velho, nasceu em 1954. Ethan, o mais novo, 3 anos depois, em 1957. O primeiro apontou desde cedo o seu futuro ao cinema e foi para estudar cinema que se mudou para Nova York na segunda metade dos anos 70. Pouco depois, Ethan, o irmão mais novo, partia de casa para estudar filosofia em Princeton. Joel começou a trabalhar em filmes de outros realizadores, mas em 1984, no momento de criar um primeiro filme para o circuito comercial, acabou por chamar o irmão para coassinar o guião. Ethan também seria o produtor deste filme e, apesar de não ser creditado como tal, ajudou o irmão de Joel a realizar. Trata-se de uma longa-metragem baseada num livro de 1929 que cruza elementos de intriga, traição e assassinato. Tem por título Sangue por Sangue, Blood Simple no original, e apresentou ao mundo os irmãos Coen. I don't know what you're talking about. Depois de terem escrito o argumento de O Pequeno Crime, que Sam Raimi realizou em 1985, Joel e Ethan criaram Arizona Jr., em 1987. Seguiram-se Histórias de Gangsters, em 1990, e, no ano seguinte, Barton Fink, filme protagonizado por John Turturro, que lhes deu a Palma de Ouro em Cannes. Charlie, why me? Because you don't listen! O saldo era claramente positivo, mas só 5 anos depois de Barton Fink, os dois irmãos apresentaram o filme que os colocaria nas bocas do mundo e que faria deles uma das duplas de maior sucesso de toda a história do cinema. O filme leva-os de volta ao Minnesota, a terrenos que conheciam bem desde a sua juventude, com uma narrativa bem estruturada, um elenco imbatível e um domínio da arte da realização, graças à experiência, entretanto acumulada, com os filmes anteriores. E a verdade é que, em 1996, ninguém ficou indiferente a Fargo. Se as primeiras imagens nos colocam no local da ação, rapidamente somos levados a conhecer os protagonistas e a trama que, a cada minuto que passa, se torna cada vez mais atribulada. Um enredo que, apesar de ser apresentado como sendo baseado em factos reais, é fruto da imaginação e engenho dos irmãos Coen, como eles próprios confessariam mais tarde. Comecemos por Jerry, interpretado por William H. Macy, o gerente de um stand automóvel e homem de contas pouco certas. Desesperado por resolver problemas financeiros, contrata 2 homens, confiando-lhes um plano aparentemente fácil: raptar a sua própria mulher, filha de um empresário rico que não confia nas capacidades empreendedoras do genro. Tudo parece simples na visão de Jerry. Recolhido o resgate, uma pequena parte seria para pagar o serviço dos 2 bandidos e os restantes milhares de dólares seriam para resolver os seus graves problemas financeiros. You pay the ransom, what, $80,000? I mean, you give us half the ransom, $40,000, you keep half. It's like robbing Peter to pay Paul. It doesn't make any sense. Oh, okay. See, it's not me paying the ransom. The thing is, my wife, she's wealthy. Her dad, he's real well off. Now, I'm in a bit of trouble. What kind of trouble are you in, Jerry? Well, I'm not gonna get into, see, I just need the money. Apresentado como um thriller policial, repleto de peripécias, toda a trama de Fargo respira o ar de comédia negra. E a verdade é que o plano de Jerry rapidamente começa a correr mal, gerando um sem fim de situações inesperadas, cada qual mais comprometedora e complicada do que a anterior. Os raptores cumprem a primeira parte do plano, mas são inesperadamente interceptados na estrada por um carro da polícia. Hey, I'll take care of this. Carl, no papel que coube a Steve Buscemi, é um homem cheio de conversa fiada e tenta resolver a situação. Mas o seu companheiro, interpretado por Peter Stormare, um homem de poucas palavras, mas dotado de um pragmatismo assassino, resolve a coisa com o primeiro de uma série de assassinatos que, inevitavelmente, chamam a atenção da polícia local. Shut the fuck up! É o mote para a entrada em cena de outra das figuras centrais do filme. Watch your step, Margie.
interpretada por Frances McDormand, que tinha já entrado em Sangue por Sangue e que é casada com Joel Cohen desde 1984, Marge Gunderson é uma mulher polícia perspicaz, grávida de 7 meses, pormenor que não a demove de dar tudo para tentar resolver todo um puzzle de acontecimentos bizarros. It's in the head and the hand there. I guess that's a defensive wound. Coisa natural para quem vive em terras pequenas, os 2 forasteiros contratados por Jerry não passaram despercebidos. E por isso, Marge, a chefe da polícia local, não tem dificuldades em seguir-lhes o rastro. But then Mrs. Mora, she heard about the homicides down here and thought I should call it in, so I called it in. End of story. Well, what does this guy look like, anyways? Oh, he's a little guy, kind of funny looking. Uh-huh. In what way? Oh, just in a general kind of way. Okay. Por sua vez, Jerry, cada vez mais atolado nos sucessivos azares que vai somando, ainda consegue ludibriar o sogro, que parte em busca da filha com um resgate ainda maior do que o combinado. Is this a fucking joke here? Mas nada em Fargo acontece como previsto, nem para o pai da mulher raptada, nem para Jerry. Nem mesmo para os 2 bandidos, que acabam surpreendidos pela mulher polícia num momento que tem tanto de gore como de humor negro. Se o leque de personagens e a teia de acontecimentos que os une faz da trama de Fargo um magnífico exemplo de escrita para o cinema, não menos fundamental foi a escolha do casting, que soube escolher os atores certos para cada um dos papéis principais. E conta-se que William Macy foi um dos que mais claramente se apercebeu do potencial do argumento e do modo como se poderia ajustar à personagem de Jerry. Macy fora inicialmente chamado para um papel menor, mas voltou para uma segunda audição e nesse momento terá dito que poderiam estragar tudo se não lhe o dessem. Convenhamos que decidiram bem. Okay, I guarantee you your money back. Além das figuras e da história, os próprios cenários onde a ação decorre são elementos determinantes para sublinhar a força desta narrativa. A bizarra estátua do lenhador, os quilómetros de estradas e de cercas, as paisagens brancas cobertas de frio e neve. Um ambiente gelado que colocou alguns desafios à equipa de produção. Não foi difícil encontrar edifícios que se ajustassem às necessidades das cenas a filmar, mas a pouca neve que caiu perto de Minneapolis e St. Paul naquele inverno obrigou a equipa a um desvio de alguns quilómetros mais para norte na busca pela paisagem desejada. Igualmente importante na construção do ambiente do filme, a música de Carter Burwell foi outro dos elementos seguros convocados pelos irmãos Coen. E aqui não fizeram mais senão dar continuidade a uma parceria que já vinha desde os primeiros dias de Sangue por Sangue e que, salvo raríssimas exceções, se viria a manter em muitos dos filmes que Joel e Ethan assinaram depois de Fargo. Fargo teve estreia mundial na edição de 1996 do Festival de Cannes, onde Joel Coen ganhou mais um prémio. O filme passou por mais festivais e mal chegou ao circuito comercial, foi um daqueles fenómenos que juntou a aclamação da crítica e grande adesão popular. Foi nomeado para 7 categorias nos Oscars, entre as quais as de melhor filme e melhor realizador, acabando por vencer os prémios para melhor atriz, atribuído a Frances McDormand, e melhor argumento original, repartido pelos irmãos Coen. O sucesso do filme acabaria por gerar descendências. Primeiro foi a televisão quem reagiu com uma primeira tentativa de adaptação à série em 1997, coisa que não correu muito bem. Mais tarde viria nova tentativa, desta vez bem-sucedida. Desde 2014, gerou já 4 temporadas, havendo a possibilidade de uma quinta vir a ser produzida. O cinema também reagiu ao fenómeno Fargo. Igualmente em 2014, David Zellner realizou Kumiko, The Treasure Hunter, a história de uma mulher japonesa que vive obcecada com a mala cheia de dinheiro que Carl enterra na neve junto a uma cerca, tal como vemos perto do final de Fargo. Se Barton Fink deu aos irmãos Coen o reconhecimento em Cannes, o sucesso comercial de Fargo levou-os a salas de cinema de todo o mundo, despertando a atenção para a restante obra cinematográfica da dupla e criando grande antecipação pelos filmes seguintes, como O Grande Lebowski, em 1998. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Irmão, onde estás? No ano 2000. Este País Não É Para Velhos, de 2007, que adapta um romance de Cormac McCarthy. Ou os mais recentes, Indomável, de 2010. What's your name? My name is Maddie Ross. E Salve César, de 2016. Would that it were so simple. Cut.
Entre eles foram revisitando as grandes heranças do cinema americano, do western à própria memória de Hollywood. Fargo, que em 2006 foi adicionado à lista do National Film Registry, é reconhecido como uma das suas obras-primas. E se alguém não conhecer o cinema dos irmãos Coen, esta é uma bela e negra porta de entrada. And for what? For a little bit of money. We're in love with each other.